Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou um dos cofundadores do Hanhanit e hoje nós vamos falar sobre planejamento para 2020. Primeira coisa que eu queria falar é fazer uma pequena nota sobre economia. E essa é a parte do vídeo que vai ficar imediatamente obsoleta. Assim que a gente colocar no ar, provavelmente já vai ter mudado, então não vou me estender muito. O cenário que está se colocando, seja Banco Central, IPEA e até economistas de grandes bancos, etc., é de uma pequena retomada econômica para o ano que vem. Então você pode se preparar para um pequeno aumento de atividade com bastante parcimônia e continuar a disciplina que virou a disciplina básica de todo empresário brasileiro, que é controle de custos. O primeiro bloco que nós vamos falar hoje é sobre alinhamento estratégico. E é claro que dentro do webinar a gente não vai ter uma discussão profunda sobre definição de estratégia. O ponto aqui é mais sobre como gerar alinhamento estratégico. Se você, os sócios, os fundadores da empresa, o board, etc., tem uma visão para a empresa e tem uma série de discussões sobre como trazer aquilo para a realidade, que é a empresa no longo prazo e o que precisa ser feito agora, em geral você tem um ganho muito grande em conseguir comunicar isso de uma maneira simples para a empresa inteira. Uma das maneiras mais interessantes e mais pragmáticas que eu vi de se fazer isso é através de um artefato que chama o One Page Strategic Plan. Como o próprio nome diz, é um plano estratégico de uma página. É uma coisa pragmática que as pessoas conseguem efetivamente lembrar e ajuda, como exercício entre os sócios e a alta direção da empresa, polir eventuais inconsistências na mensagem da empresa, e é surpreendentemente difícil conseguir fazer isso de uma maneira sucinta, ser objetivo e colocar em poucas frases esses temas. E quais são os temas? O primeiro bloco dessa página que você vai colocar são os valores. Valores são o DNA dos fundadores. Você não consegue sustentar uma coisa que não é verdadeira. Você tem que pensar no que é verdade, principalmente na alta gestão da empresa, quais são as coisas que vocês acreditam e que vocês praticam, porque isso provavelmente permeia todo o seu processo de tomada de decisão. Isso ecoa em todas as ações que você faz dentro da empresa. Então, se não for a verdade, se for uma coisa para ser bonito, para ser bacana, etc e tal, isso provavelmente vai entrar em conflito com tudo que acontece no dia a dia dentro da empresa e vai soar vazio e sem legitimidade. Segundo item, depois dos valores, é a visão. A visão, de uma forma bastante pragmática, é como é o mundo se a empresa der muito certo. E isso está muito conectado com o propósito. O que você está tentando fazer? Para que essa empresa foi criada? E se ela der muito, muito certo, como é que vai ser o mundo transformado por essa empresa? E essa é a parte mais inspiracional desse documento. A missão, você pode colocar isso de uma forma, como você estiver pensando nisso, o que você vai fazer para atingir a visão? O que a empresa faz do ponto de vista pragmático? Que produtos, serviços, o que ela entrega, como é que ela vai entregar essa visão? Como é que ela vai chegar lá? Próximo item que você vai explicitar dentro desse documento, qual que é o mercado em que a empresa está atuando? E a forma de responder isso é para quem nós somos indispensáveis. Então, se você colocar isso dessa forma, provavelmente você consegue colocar em uma frase ou colocar aquele segmento que como algumas pessoas chamam o ICP, né, o Ideal Customer Profile. Né? Quem que é o cliente-alvo? Quem que é o cara que não vive sem você? O cara para quem você é a coisa mais importante que existe. O próximo item desse plano são as metas financeiras dos próximos 3 anos. Então aqui você vai colocar em números mesmo as principais métricas que a empresa, que você gostaria de atingir, o que está combinado com o board, está combinado com investidores, faz parte do seu business plan, ou que simplesmente de uma forma informal entre os sócios é onde vocês gostariam de chegar, onde vocês se veem nesses 3 anos. O objetivo desse exercício é causar alinhamento para que os objetivos e as metas do ano possam ser perseguidas de uma forma que sejam entendidas por todas as pessoas como um caminho
para o atingimento da visão da empresa. Que quando você entra do ponto de vista mais básico, mais operacional, que você está falando de uma tarefa, aquela tarefa faz parte de um projeto que ajuda a modificar uma métrica, que entrega um objetivo da empresa, que ajuda a realizar a missão e conquistar ou conseguir atingir a visão que se tem da empresa. E é a busca da coerência entre essas coisas que a gente está buscando nesse exercício. Nesse bloco agora nós vamos falar sobre objetivos e sobre a implementação de OKRs, né, que é uma metodologia que está sendo bastante discutida, apesar de ser relativamente antiga e ter uma história longa. O OKR, o que ele vai fazer de verdade é fazer esse link entre a estratégia e a execução, né? Então, entre os objetivos estratégicos da empresa, os Key Results, que são as métricas que precisam ser perseguidas durante o ano, que você quer modificar, e os projetos que vão ser realizados para causar modificações nessas métricas. Existe um material bastante rico do Hannity sobre OKRs. Então aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma passagem muito rápida por eles. Então eu convido vocês se vocês tiverem interesse em se aprofundar nisso, consultarem esse material. Aqui o que eu quero chamar a atenção é o que é do ponto de vista mais básico. Nos OKRs você define objetivos que são qualitativos e estão diretamente ligados à estratégia da empresa. Esses objetivos são em um número relativamente pequeno para que as pessoas consigam lembrar, porque não vai adiantar nada você fazer uma coisa extremamente detalhada que ninguém saiba o que é e que fique escondida em algum lugar. Então, um número pequeno de objetivos, 3 a 5 objetivos, e ali embaixo embaixo deles você vai quebrar os KRs, né, os Key Results. Os objetivos ou as métricas chaves que precisam ser modificadas e cujo atingimento vai entregar o objetivo qualitativo. Um dos objetivos dessa história não é só melhorar a comunicação dentro da empresa, mas melhorar também o engajamento das pessoas. E por último, o terceiro bloco da nossa conversa aqui hoje, a gente vai falar um pouco sobre como trazer o futuro do trabalho para hoje. É a primeira vez que a gente coloca esse tema dentro do webinar de planejamento e a gente sentiu essa necessidade porque essas mudanças estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Então vamos falar sobre ambientes que favorecem a inovação. É claro que quando você imagina uma empresa parada no tempo, a primeira coisa que vem na sua cabeça provavelmente são salas compartimentalizadas, com burocracia, papel para um lado, papel para o outro, reuniões intermináveis, etc. Então, assim, não é de se surpreender que se deve pensar um pouco sobre o oposto de tudo isso, né? E principalmente sobre um ambiente, em primeiro lugar, que seja gostoso das pessoas trabalharem, mas que seja produtivo. E a produtividade, ela se modifica de acordo com a necessidade. O ambiente necessário para você atingir a melhor produtividade se modifica de acordo com o tipo de tarefa que você está realizando. Então, eu falei da história das salas como uma coisa negativa, depende. Né? Para tarefas que você precisa de uma concentração muito grande, você precisa de silêncio, talvez o Open Space seja o pior arranjo possível para você conseguir focar e trabalhar por horas sem interrupção e com a cabeça focada na solução daquele problema. Em geral, isso acontece tanto em tarefas analíticas quanto em tarefas criativas. Então, ter áreas de refúgio dentro da empresa em que a pessoa consiga se isolar para realizar uma tarefa pode ser uma boa coisa. Se tiver ao seu alcance proporcionar isso, pode ser uma coisa boa. Uma outra coisa é, como uma disciplina durante o ano, tentar
modificar a ótica sobre a qual você encara os problemas. Em geral, a gente pensa muito sobre o que a gente está fazendo, sobre os processos da nossa empresa, sobre o que a gente precisa que aconteça, que seja realizado. E o convite que eu faço aqui é sobre pensar sobre a ótica do cliente, é pensar como você ajuda o cliente a resolver os problemas que ele tem e como é que você ajuda o cliente a realizar as ações que você precisa que sejam realizadas. Então isso é uma coisa mais filosófica, mas é uma mudança de perspectiva sobre os problemas que pode te ajudar a encarar, a propor projetos sobre uma ótica diferente, e isso é sutil, mas pode ser muito poderoso. E a terceira coisa são os times multidisciplinares. Então se fala muito sobre squads multidisciplinares, sobre metodologias ágeis, etc. Também tem bastante coisa dentro do nosso blog que você pode ler sobre isso. Mas se você não trabalha com nenhuma das duas coisas, talvez você possa dar pequenos passos nessa direção, fazendo com que trabalhos não sejam necessariamente realizados por áreas ou por departamentos, mas por pessoas de diferentes áreas que têm um entendimento sobre a jornada do cliente naquele determinado aspecto que você está tratando e que podem trazer perspectivas diferentes. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso webinar sobre planejamento. Existe um e-book em que a gente consolida todas as coisas que a gente falou aqui, e existem alguns materiais que eu mencionei que a gente vai deixar os links também. Então, muito obrigado e até a próxima.